Calma. Vai dar certo. Calma. Oi, gente. Meu nome é Ana Carolina Silva. Eu tenho 18 anos e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu já tentei ser youtuber uma vez, mas não deu muito certo. E eu vim com uma nova ideia de contar um pouco sobre a minha doença, sobre o meu tratamento e como tá sendo os meus dias. Pra começar, eu vou contar desde o começo, que foi quando eu nasci. Assim que eu nasci, os meus pais perceberam uma alteração na minha barriga. Então os médicos fizeram alguns exames e descobriram que eu tinha um órgão sem função, que era o meu rim direito. Ele não funcionava. Então o médico explicou que eu poderia ter uma vida normal somente com o rim esquerdo. Passou o tempo e eu comecei a fazer acompanhamento com um nefrologista. Eu ia no nefrologista de 6 em 6 meses, levava um ultrassom renal e exame de sangue normal. Até que em 2018, em dezembro mais ou menos, minha mãe começou a perceber que as minhas pernas estavam inchadas. E ela falou, não, tá muito estranho isso, pode ser uma retenção de líquido, é melhor a gente ir no hospital. Eu fui no pronto-socorro e aí um exame de sangue constatou que eu estava com uma insuficiência renal. Ou seja, o meu rim não estava funcionando o suficiente. Eu comecei então aí uma batalha. A gente começou a passar em médicos e fazer vários exames para poder saber o que estava acontecendo. Então eu passei com um nefrologista e ele falou que era um risco fazer a biópsia, mas que eu precisaria fazer para constatar mesmo o que estava causando essa insuficiência, qual era o nome da doença e o que estava acontecendo com o meu rim. Então a gente fez a biópsia, mas deu tudo certo. Mais ou menos no meio de fevereiro eu recebi o diagnóstico. Então eu fui até o médico e ele simplesmente falou para mim e para minha mãe: olha, ela tem uma doença que a gente não conhece muito bem, não tem um tratamento certo. Para a senhora ter noção, o tratamento que tem é fora do Brasil. E aí ele não deu uma sugestão pra gente do que a gente podia fazer. E eu e a minha mãe, a gente ficou assim, tá, e agora? O que a gente faz? A gente saiu do hospital sem chão, a gente não sabia o que fazer, como falar pra família. E eu saí pensando, gente, eu tenho 17 anos. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morrer? Então, eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito em Deus. E eu acho que já estava tudo escrito. Estava tudo previsto. Minha mãe tem uma amiga que é gerente de onde ela trabalha. E essa gerente, ela falou, calma, Deia, a gente vai dar um jeito. O médico da minha mãe conhece uma nefrologista ótima. Ele vai indicar essa médica para você. Então a gente conseguiu uma consulta com essa médica. Ela é maravilhosa. A gente fala que ela é a nossa anja sem defeitos. A gente foi até o consultório da doutora Giana no outro dia, com o resultado da biópsia e dos outros exames que eu tinha feito. E ela falou, calma, vocês estão muito nervosos. Meu pai tremia, minha mãe chorava e eu tava sem reação nenhuma. Ela falou, olha, realmente a doença dela é rara. A gente ainda tá estudando, a gente não sabe muito bem como tratar. Mas existe uma doença que tem as mesmas características e a gente pode fazer um tratamento. Então ali já aliviou um pouco aquela tensão. Então ela explicou que eu ia começar a fazer um tratamento, que era uma medicação que eu iria tomar na veia. Então eu tinha que ir até o hospital e aí eu ia ficar no hospital durante mais ou menos uns 40 minutos ou uma hora, tomando uma medicação na veia e ela tinha alguns efeitos colaterais. Os efeitos dela eram inchaço. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem de como eu era magra na época que eu comecei esse tratamento. Vocês vão ver agora minha bochecha, a mudança que deu. Ela falou sobre o inchaço, falou sobre algumas estrias, espinhas, mudança de humor e câimbras. Até aí tava tudo bem, eu falei, de boa, né? O importante é viver e tudo mais. Eu comecei o tratamento com 46 quilos. Eu vou colocar uma foto aqui da primeira sessão que eu fiz de pulsoterapia. O nome da doença aqui é nefropatia por ser um quê? Então eu comecei esse tratamento em fevereiro de 2019 e aí comecei a tomar as medicações. Eu ia até o hospital, tomava medicação na veia, tudo mais. Só que assim, pra vocês terem uma noção, eu tava fazendo entrevista de emprego e
eu tinha acabado de aceitar um emprego, eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego. Então, assim, foi aquele choque. Você vai fazer um tratamento, mas como assim? Eu acabei de conseguir um emprego. E aí a médica falou, olha, a sua vida vai ser normal, Ana. Você vai continuar fazendo as suas atividades normais. Vai pra escola, vai trabalhar, mas assim, com algumas restrições. Mais ou menos no meio do ano, eu comecei a ter umas crises. Porque eu comecei a achar que estava muito inchada. Achar não, realmente eu estava. Eu tomava 60 miligramas de prednisona, que é o remédio que mais me inchava. Além desse remédio, eu tomava outro também, tomo até hoje, que é para proteger o estômago, tomo pro colesterol, porque o rim também altera a função do nosso corpo. Então, gente, o rim é muito importante. Bebam água, pelo amor de Deus. E assim, eu comecei a falar, olha, mãe, eu não vou usar essa roupa, eu não vou sair. Eu comecei a ficar deprimida, porque foi uma mudança muito rápida. Eu tinha aquele corpinho bem magrinho, eu tinha um rosto fininho, e aí do nada eu comecei a ficar inchada. Só que assim, era um inchaço que às vezes doía, porque estica muito a sua pele e muito rápido. Então às vezes eu chegava do trabalho com as pernas inchadas, eu chegava cansada, com dor nas costas, com dor no corpo inteiro. Então era muito difícil lidar com aquilo. Assim, eu namoro, e assim que meu tratamento começou, o meu namorado teve que se mudar. Ele foi para outra cidade. Então, pra mim foi mais difícil ainda. A gente tinha que ficar conversando pelo celular e aí ele vinha nos finais de semana pra poder me visitar. No começo tava tudo bem, eu tava conseguindo manter de boa. Depois eu comecei a ficar mais difícil a situação. Eu ligava pra ele triste, porque tava com saudade, porque a gente se via praticamente todos os dias e depois a gente começou a se ver só de 15 em 15. Só que assim, a gente fez um combinado de que eu também iria visitar ele. Além de ser um preço alto das passagens, era uma forma de eu poder passear e me distrair. Isso me ajudou muito. Quando eu ia lá pra casa dele, a gente saía bastante, a gente ia passear, eu me divertia. Então, aí começou a evoluir. A médica falou que é normal quem faz esse tratamento precisar fazer terapia com psicólogo. Então, eu voltei pra minha terapia. Eu já tinha feito terapia em 2018. E aí eu tinha tido alta, tava tudo certo, então a gente decidiu voltar novamente. Então eu comecei a fazer a terapia com a minha psicóloga, maravilhosa. Espero que ela veja esse vídeo. Eu comecei a fazer um tratamento no Hospital São Paulo, né? Um hospital onde trata problemas renais, problemas cardíacos, câncer, são vários casos. E quando eu ia nesse hospital, sempre quando eu ia, eu encontrava alguém que estava muito pior que eu. Com as pernas totalmente inchadas, que não conseguia nem andar, nem calçar um chinelo praticamente. E eu pensava, poxa, eu tô tão bem, por que eu tô reclamando? Isso me fez, sabe, começar a dar valor pra minha vida. Eu acho que tudo na vida tem um porquê. No começo eu não entendi que eu tava doente. Eu não entendi o porquê de tudo isso. E com o passar do tempo, eu entendi que eu precisava passar por isso para eu poder aprender muita coisa. Então eu evoluí como pessoa, evoluí como mulher, eu evoluí com a minha família, no meu relacionamento. Então, gente, tudo na vida tem um porquê. Se você hoje tá passando por alguma coisa que você não sabe, você não tá entendendo o que tá acontecendo, você tá meio frustrada, pensando, por que comigo? Você vai entender mais pra frente. Você vai entender que você precisava passar por isso e que vai ser só um aprendizado mais pra frente. Não sei se eu respondi certo isso aqui. Então, o meu tratamento, ele começou a baixar a minha imunidade. Então, assim, pra eu poder ir pro curso, eu tinha que pegar metrô. Pra eu ir pro trabalho, eu tinha que pegar o ônibus. Então começou a ficar um pouco mais difícil, porque muita gente no local acaba, né, contaminando, assim, com resfriado, alguma coisa. Então eu comecei a usar máscara. Nessa época foi tenso. Eu usei máscara por um tempo pra eu poder evitar pegar um resfriado, porque assim, como o meu rim tá em tratamento, eu não posso tomar nenhum tipo de remédio. Se eu sentir
uma dor de dente, uma cólica, uma dor de cabeça, eu só posso tomar o dipirona. Esse é o único remédio que eu posso tomar que não prejudique o meu rim, que me ajude na dor. Então, assim, para eu evitar pegar um resfriado e ter que ficar doente, e já com a imunidade baixa, pegar uma infecção pior, eu comecei a usar máscara. Então eu ia para a igreja com máscara, eu ia para a escola com máscara, eu ia trabalhar com máscara, e aí as pessoas começaram a se assustar. Na primeira semana que os meus vizinhos me viram, o pessoal do meu trabalho, todo mundo se assustou, porque a mudança foi muito nítida. Assim, em 15 dias, meu rosto inchou muito. E assim, era só o rosto no começo. Meu corpo tinha ficado magro, normalmente, do jeito que tava, e só o meu rosto inchou. Então tinha gente que me perguntava o que estava acontecendo. De um lado, eu acho que era bom eu explicar, pra pessoa não ficar tentando adivinhar o que é. Muita gente achou que eu tava com câncer. Teve gente que perguntou se eu tava com cachumba, se eu tinha extraído um dente, se eu tava com o dente inflamado. Então cada um tinha uma opinião, cada um tinha um ponto de vista. Então eu decidi postar na minha rede social, para as pessoas poderem entender o que estava acontecendo. Já que eu estava sendo abordada na rua e isso estava me incomodando. Eu acho que eu aprendi a evoluir como pessoa por isso. Porque se eu visse alguém que era bem magrinho e a pessoa mostrasse que estava com o rosto inchado, com certeza eu ia olhar. Mas eu não teria coragem de perguntar o porquê daquele inchaço. E hoje eu sei como me incomoda isso. Não que seja algo, nossa, ruim. Eu sei que as pessoas têm curiosidade e a maioria tá perguntando pelo meu bem, pra tentar saber o que é e tentar me ajudar. Mas era muito chato quando eu tava triste e aí chegava alguém e falava, nossa, o que aconteceu? Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu ficava vermelha e eu falava, nada, é um tratamento que eu tô fazendo. Eu ficava muito sem graça. E aí eu comecei a, sabe, eu não quero mais sair, eu não quero mais usar essa roupa. As estrias foram aparecendo, então eu falei, tá de boa, né? Uma estria aqui na bunda, na coxa, eu já tinha um pouco, né? Só que eram bem clarinhos, então eu nunca me incomodei. E aí começou a sair umas estrias roxas. E não foi somente na minha coxa, não foi na minha bunda. Foi no meu seio, foi nos meus braços, nas minhas pernas e aqui dos lados. E aí eu falei, nossa, e agora? Eu comecei a engordar e a ganhar peso mesmo. De 46 quilos, eu fui pra 60. E aí eu ficava pensando no que as pessoas iam achar. E aí eu ficava frustrada e deprimida. E minha mãe sempre ficava do meu lado, falando que eu não deveria me importar com isso. Que eu deveria estar feliz, porque eu tava bem, né? Eu poderia estar muito pior internado. Resumindo, desde 2019 eu comecei o tratamento e o meu rim esquerdo ele funciona 30%. Meu rim direito ele não funciona nada. Eu vou mostrar pra vocês uma garrafa, é um recipiente onde nós que temos tratamento, fazemos tratamento renal ou quando há algum problema, não sei quando é pedido esse exame, nós temos que fazer. Pega ali pra mim, por favor, meu câmera. Ó, esse recipiente aqui, enorme, é um exame de urina. Então, assim, eu faço xixi aqui desde as 6 horas da manhã, o dia inteiro. E no outro dia, eu tenho que ir até o hospital, levar esse xixi para análise e fazer exame de sangue, para eles poderem ver qual está sendo a minha função renal, quanto que o meu rim está funcionando e o quanto que ele parou do último exame. Gente, no começo eu tava com sangue na urina, eu tava com várias alterações e com o passar do tempo começou a dar uma melhorada. Eu até postei uma vez no meu Instagram e no meu Facebook que eu tava super feliz que meu rim tinha pelo menos recuperado um pouquinho da função dele, já que o médico tinha dado um diagnóstico de que nada ia dar certo e que não tinha tratamento. Então,
Esse é o primeiro vídeo somente para contar a história para vocês de como eu descobri que estava doente e como está sendo o tratamento. Os próximos vídeos vocês vão ver sobre como é a minha rotina quando eu vou no médico e tudo mais. Vou explicar tudo certinho para vocês. E eu peço que vocês façam perguntas para mim ter conteúdo para passar. Muitas pessoas falaram que eu poderia ser uma pessoa, como eu posso dizer? Como é a palavra lá? Inspiradora. Muitas pessoas falaram que eu posso servir como inspiração para outras pessoas que estão doentes. Por isso eu decidi gravar esses vídeos, para eu contar um pouco da minha experiência. Você não precisa estar bem todos os dias. Eu demonstro ser muito forte sempre, o tempo todo, mas eu também tenho os meus momentos de fraqueza. Tem horas que eu preciso de um colo, tem horas que eu não consigo sozinha. Então, gente, eu tô gravando isso aqui para mostrar para vocês que eu sou humana, que eu preciso de ajuda e que é isso. Nós temos aqui um rim que funciona a 30% e que nós estamos fazendo o possível para não precisar de uma hemodiálise ou de um transplante. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, que seria somente para contar um pouco da história. E até os próximos vídeos. Eu tô bem nervosa, a gente já tentou gravar esse vídeo acho que umas 5 vezes. E esse vídeo aqui deve estar com 1 hora já. E o meu namorado vai ter que editar, coitado dele. Mas né, ele decidiu, né, fazer o canal comigo, então ele vai ter que aguentar. Eu agradeço, gente, por todas as mensagens que eu recebi no Instagram, quando eu fiz a enquete, né? Somente pros meus amigos, né? Perguntando sobre o canal, muita gente me apoiou. E é isso que eu quero ajudar. Você achar que não consegue, minha amiga, você consegue. Você vai tirar força do céu, sabe? Força vem de Deus, porque eu achei que talvez eu não iria conseguir. E eu tô aqui, firme e forte. Então eu vou deixar algumas fotos aqui passando pra vocês verem o dia que eu fiz a biópsia, o dia que eu fui internada. E pra vocês verem também um pouco das pulsoterapias que eu fiz. Eu acho que no total foram 7. E depois eu comecei a tomar uns remédios em casa. Parei de tomar na veia pra tomar em casa. Aí vocês vão ver direitinho nos próximos vídeos, eu explicando e tudo mais. Beijo, gente. Me siga no Instagram. Tchau. Até aqui dá ponto. Hã?